trazer toda a repercussão aí da entrevista coletiva do Domenech Torrent, que se irritou. Teve um determinado momento que ele chutou um copo d'água após um lance mal sucedido do Michael, que não foi bem no jogo. O Michael, que no ano passado esteve aqui no Maracanã no 6-1, mas do lado do Goiás. João. Perfeito, Lai. Já já a gente mostra a coletiva do Domi, também informações do Goiás, toda a repercussão de Flamengo 2, Goiás 1, inclusive com a sua pergunta, né, para o técnico Domenech Torrent. Qualquer novidade, só chamar a prioridade para você aí no Maracanã. Ricardo Lai começa o pós-jogo de Flamengo 2, Goiás 1 aqui no Expediente Futebol. Leandro Quesada, em contrato... Sim, João. O Flamengo tem a prioridade para adquirir o Pedro à Fiorentina. E lá está estipulado o valor de 10 milhões de euros. Eu tenho a impressão de que o Flamengo se deu bem, porque está barato esse valor pelo Pedro, hein, Quesada? Sem dúvida, o que esse rapaz está jogando já me encantava no Fluminense, com todos os problemas do Fluminense, despertou interesse do Tite, foi chamado, foi convocado, se machucou, estava na mira do Real Madrid, foi negociado e aí veio para o Flamengo. E no Flamengo, João, quando tiver todo mundo 100%, se eu fosse o Domi, tá? Domi, eu escalaria Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Onde você vai enfiar os outros jogadores? Bom, na realidade, onde você vai enfiar os outros jogadores, não, né? Porque aí a Arrascaeta, tá complicado aqui, tá sobrando jogador. Mas pode emprestar uns 2, 3 para quem tá precisando, hein, João? Tem um monte de time precisando. Aí você tem Everton Ribeiro e Arrascaeta, aí você vai fazer o quê com o time? Vai escalar 15, vai escalar 15. Você pode fazer Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, é isso? Por que não? Mas aí tudo bem, aí você pode me contestar e falar o seguinte, e o Arão? O Arão participou da jogada do segundo gol aí. E o Thiago Maia? Rapaz, que coisa fabulosa. João, é para ontem, pega o avião aí, eu sei que estamos numa pandemia, vai lá, acerta, já deposita e fica com o Pedro. O Pedro só tem lugar para evoluir. E ele tem evoluído na equipe do Flamengo. Não é só aquele centroavantão que usa o poder físico, não. Ele é participativo, ele sai da área, ele tabela, ele se posiciona bem. É um jogador que, bem trabalhado, porque é jovem ainda, pode ser um cara de seleção brasileira facilmente. Inclusive, está faltando uma figura como ele na seleção. Acho bom o Tite começar a olhar com mais carinho, numa necessidade, num jogo mais difícil, Brasil perdendo, precisando também da força física, uma bola aérea, sem perder o que eu disse, da qualidade de sair e saber jogar. O Pedro pode ser um cara muito importante pensando em 2022 no Catar. Em outras palavras, assina logo, contrata logo e 10 milhões, claro que é muito dinheiro, claro que é muito dinheiro. Mas o Flamengo lá atrás gastou tanto com tanta gente que não resolveu, então acaba saindo bem caro, Pedro. Tenho dúvida nenhuma disso. Vai logo, hein, Flamengo, antes que alguém venha e tente contratar o grande Pedro. Pedro, vírgula, o gigante. É isso aí. Jorge Nicola, o Flamengo não fez um bom jogo contra o Vasco, não fez um bom jogo contra o Goiás, mas venceu aí os 2 últimos jogos por 2-1, superando as ausências, Nicola. Ô, João, se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, nos últimos 4 jogos, o Flamengo não termina o primeiro tempo vencendo nenhum. Ele empata contra o Atlético Paranaense 0-0, empata contra o Sport, termina o primeiro tempo perdendo do Vasco e contra o Goiás termina empatando, vai atrás e consegue o gol do empate. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Vai buscar o resultado no segundo tempo. Isso demonstra que o aspecto físico já não é mais um problema. Mas cai por terra algo que funcionava muito bem para o Flamengo e para o torcedor rubro-negro. Você vai lembrar, João? Até porque você deve ter muitos conhecidos rubro-negros aí no Rio de Janeiro. O Flamengo do Jorge Jesus era aquele time que resolvia vários jogos no início da partida. Com 3, 4, 5 minutos já guardava o primeiro e a partir daí o jogo tomava um outro rumo, né? Isso tem a ver com uma mudança no comportamento do time, especialmente na marcação. Vamos lá discutir sobre o jogo com o Goiás. Um jogo em que seu time chuta mais de 20 vezes,
Dá para dizer que o time jogou mal? Eu acho que dá para dizer que não jogou tão bem quanto se imaginava se do outro lado do campo tiver o pior time do campeonato. E hoje a situação, é a circunstância do Goiás. Então eu esperava uma vitória mais tranquila do Flamengo. O Flamengo vai fazer o gol da vitória no último lance do jogo, com 51. O árbitro tinha dado 5 de acréscimo, houve a discussão de um pênalti a favor do Flamengo durante esse período de acréscimo. O árbitro de vídeo foi consultado e não deu pênalti para o Flamengo. E por conta dessa demora, o árbitro deu mais 1 minuto de acréscimo. E foi nesse final que saiu o gol do Pedro, gol legal, o segundo gol do Pedro em 2 na partida. Eu esperava uma vitória mais tranquila, esperava uma vitória folgada do Flamengo, mas há jogos e jogos. Nesse momento, o importante de maratona, o importante é fazer 3 pontos. E deixa eu só meter minha colher rapidinho sobre o Pedro. Vocês estavam discutindo sobre valores e tal. Na semana passada eu falei com o Marcos Braz. Falei, Braz, como é que tá a situação? O contrato acaba em dezembro. O contrato de empréstimo do Pedro termina em 31 de dezembro. A gente está, João, no dia 13 de outubro. Se comprometeu a pagar 2 milhões de euros pelo empréstimo de uma temporada, ou o Flamengo talvez já tenha de arcar com a compra do jogador. No final das contas, eu estou com Quesada. Tem que comprar o Pedro. Tem que comprar porque esses 10 são 2 milhões de euros de empréstimo e mais 10 pela compra. Esses 10, esse pacote de 12, ele vale a pena por um cara que é muito bom. Só que nesse exato momento o Flamengo tem uma dificuldade com o fluxo de caixa. Não tem receita com bilheteria, com sócio torcedor, há uma queda em relação a direito de transmissão. O pay-per-view vai render menos dinheiro do que em outros tempos. Então talvez o Flamengo queira um empréstimo para ter uma condição um pouco melhor de fluxo de caixa para, num segundo momento, tentar a compra em definitivo. Duvido que o Flamengo vai dar um mole de perder um jogador com o que se encaixou tão bem. Só a última coisa, 16 gols na temporada. A temporada mais artilheira do Pedro teve 19 gols. Então, com mais 3 gols, o Pedro já iguala a temporada mais artilheira dele, que foi com a camisa do Fluminense. É verdade, um momento importante, em um momento em que muitos jogadores estão ausentes, né? O Gabigol, que foi marcante demais nas conquistas do Flamengo, está fora por lesão. Quando joga com o Pedro, se entende muito bem com ele. O certo, Marco de Vargas, é que o Pedro está resolvendo. Muito, João. 7 jogos como titular e 8 gols. Isso aí é espetacular. E o Pedro realmente é um homem de área. Como diria aquele nosso amigo, João, ele fede gol. É impressionante. Pedro é impressionante. Agora, eu contesto essa história de que o Flamengo não jogou bem. O que é jogar bem? Ele não teve aquele volume que o Flamengo costumava ter? Talvez não. Mas olha a maratona de jogos. Olha o volume de desfalques nesse elenco do Flamengo. Aí eu vou pegar os números do SofaScore, tá? Vou pegar os números aqui, as estatísticas do jogo. 66% de posse de bola, 31 finalizações, com 12 acertos e 10 defesas do goleiro Tadeu. Certo? Nesse jogo, o Flamengo trocou 559 passes, 85% de acerto. 22 das 31 finalizações dentro da grande área do Goiás. Não jogou bem? Não, teve dificuldade, teve, mas são inúmeros problemas. Também não é assim, não vai jogar bonito o tempo todo, né, com a molecada aí, com o time improvisado, um jogo em cima do outro, é complicado. Precisava vencer. Venceu no último minuto? Venceu, porque teve a competência de insistir e buscar o gol até ali, até aquele minuto final em que o Pedro fez a diferença, porque é um tremendo craque de bola. É verdade. Tanto é que a maratona segue. O Flamengo joga quinta-feira contra o Bragantino no Maracanã e domingo jogará contra o Corinthians em São Paulo. Para o jogo de quinta, o Rodrigo Caio e o Everton Ribeiro, que estão na seleção brasileira, se reapresentarão na quinta pela manhã, serão avaliados e tem aí uma boa chance deles serem relacionados para esse jogo com o Bragantino. O certo, Mauro Naves, é que depois daquela pancada de 5-0 para o Del Valle, o Flamengo teve uma série de dificuldades e foi superando todas elas. Não perdeu mais e, inclusive, agora há pouco venceu o Goiás por 2-1 com 2 gols do Pedro, gol da vitória no finalzinho, Mauro. Pois é, João, eu, a exemplo do Marco, estava olhando as estatísticas aqui, porque eu comecei a ver esse resumo aí dos melhores momentos e fiquei pensando aqui, bom, pelo que eu estou vendo aí, a gente não acompanhou ao jogo todo, porque estávamos aqui no programa, mas pelo que eu estou vendo aí, o Pedro deve ter sido eleito o melhor jogador, porque fez 2 gols, mas
em seguida o Tadeu, né? Goleiro do Goiás, porque o que eu tô vendo aí é isso. Aí eu fui olhar os números mesmo, muitas finalizações, muitas defesas do Tadeu, enfim. Então, mostra que o Flamengo esteve em cima do Goiás o tempo todo. Por acaso, demorou o gol para sair, é natural. Eu vou só fazer uma pergunta para os meus companheiros aí, quem puder responda. O Diego foi poupado ou está barrado pelo Hugo? Suspenso? Suspenso? Não, o goleiro. Quem foi suspenso? Goleiro. Ah, o Diego Alves? O Diego Alves? Isso, Ah, tá. O Diego Ribas foi suspenso no último jogo e por isso não jogou hoje. Não, o Diego Alves, não se fala disso ainda no Flamengo. Ele retornou hoje, né? Foi relacionado. Essa resposta, Mauro, virá na próxima quinta-feira contra o Bragantino. Porque hoje a alegação é que ele estava muito tempo sem jogar. Ele não joga desde o dia 30 de agosto. E o Hugo vem tendo uma boa sequência no gol do Flamengo. Inclusive, hoje, voltou a fazer defesas importantes. Na quinta-feira, a gente vai começar a ter noção disso aí, Mauro, viu? Não sei não, hein? Eu acho que vai ser delicado tirar o Hugo Souza do gol do Flamengo, hein? Pessoal, olha esse resultado aqui. Mais de 200 mil disponível. E eu quero te ensinar como que eu faço isso trabalhando pela internet. Olha a vista do meu escritório de hoje. Trabalho de frente para a praia. Você também pode fazer isso. Eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar.